Fala nação, vou trazer aqui mais um vídeo para vocês da Seleção Sport TV. Comentários aí sobre o jogo de amanhã, sobre o Flamengo estar reforçado com o Dela Cruz de volta, o Fabrício Bruno também que não começou o jogo contra o Bragantino, provavelmente volta a ser titular. É um time muito forte. Os comentaristas falando sobre como é difícil, tem sido difícil ganhar do Flamengo, porque o Flamengo vem sendo muito competitivo, principalmente o meio-campo ali com o Gerson. Nesse último jogo, Léo Ortiz. Enfim, fica com o vídeo aí. Ah, tem sobre a contratação também do Alcaraz, que está muito próximo de acontecer. Enfim, fica com o vídeo aí. Informações do Flamengo é a repórter Júlia Guimarães. E aí, amigos do Seleção, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Estou aqui na Arena Fonte Nova, que vai receber esse jogão de amanhã entre Bahia e Flamengo. Confronto de ida, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa de 50 mil pessoas por aqui, ingressos esgotados, tanto para a torcida do Bahia quanto para a torcida do Flamengo. Entre 4 e 5 mil torcedores do Flamengo são esperados por aqui. Bom, antes de falar desse confronto, vou falar um pouquinho sobre o mercado de transferências, porque o Flamengo está agitando, né, a janela agora do meio do ano, nessa reta final da janela. Ontem anunciou a contratação do lateral esquerdo Alexandro, né, de 33 anos, experiente, estava na Juventus por muitas temporadas, foram 9 anos na Juventus da Itália, disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, que era comandada pelo técnico Tite. Então, o Alexandro já anunciado pelo Flamengo, mas não vem para esse confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Um outro jogador que o Flamengo está muito perto de anunciar é o meio argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. O Alcaraz ele pertence ao Southampton da Inglaterra, só que disputou a última temporada pela Juventus, ao lado também do Alexandro. Ele vai fazer exames médicos nos próximos dias, assinar o contrato, deve ser anunciado em breve também, e deve custar cerca de 110 milhões de reais, se tornando então a contratação mais cara da história do Flamengo, ultrapassando o Gerson. No retorno ao Flamengo custou mais ou menos ali 92 milhões de reais. Lembrando que nessa negociação do Carlos Alcaraz, da vinda do Carlos Alcaraz, o Vitor Hugo vai por empréstimo para o Southampton e aí ele vai ser repassado para um clube da Turquia. Então o Flamengo se movimentando, se reforçando, o Alcaraz que chega para ser uma opção ali para o Tite, né, no meio de campo, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali como titulares. O Alcaraz chega para ser uma opção justamente nesse setor. Esses dois jogadores, o Arrascaeta e o De La Cruz, que são convocados constantemente, né, para suas seleções, para a seleção, né, em comum, na verdade, os dois são uruguaios. Enfim, então, o Flamengo se reforçando, trazendo jogadores importantes para essa sequência de temporada. Agora falando então sobre o confronto da Copa do Brasil contra o Bahia. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, viaja durante a tarde e desembarca aqui em Salvador no início da noite, por volta de 6 horas. O time deve ter algumas mudanças ali, né? Alguns jogadores foram poupados no confronto contra o Bragantino no domingo pelo Campeonato Brasileiro, não foram titulares. Por exemplo, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o De La Cruz, esses jogadores devem ser titulares amanhã contra o Bahia. O Matheus Cunha é outro nome certo ali no time, ele que é o goleiro do Flamengo titular ali na Copa do Brasil. O Rossi, então, fica no banco de reservas. Lembrando que o Flamengo não tem o Gabigol, não tem o Arrascaeta e não tem o Pedro. Estão lesionados. A boa notícia é que o Pedro já iniciou a transição ali, né, para preparação física e em breve deve voltar a jogar o artilheiro do Flamengo nessa temporada, que está convocado para a seleção brasileira, que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo agora no início de setembro contra o Equador e também contra o Paraguai. Mas dá para dizer que a principal novidade do Flamengo para esse jogo contra o Bahia é a volta do Tite, né? Tite que se recuperou da arritmia cardíaca que sofreu na semana passada, na altitude de La Paz, lá na Bolívia. Ficou internado, recebeu alta no fim de semana, teve que descansar ali por 48 horas. Não comandou o Flamengo contra o Bragantino, né? E voltou aos trabalhos ontem. Comandou o treino de ontem, comandou o treino de hoje. Estará na beira do campo amanhã contra o Bahia. Então, um reforço importantíssimo para o time do Flamengo é a volta do Tite recuperado aí da arritmia. Então é isso, o Flamengo desembarca no início da noite aqui em Salvador, vai tentar abrir vantagem nesse confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço para você, gente. Obrigado, Júlia. Como é que vocês avaliam o momento das duas equipes? Tem alguém em melhor momento, na opinião de vocês? O Bahia está mais inteiro, né, dentro do que é a sua escalação principal, do que tem de melhor, os jogadores têm jogado. É isso, o Flamengo não está no melhor dos momentos, muito pelas lesões, claro, sempre um jogo sem Arrascaeta e Pedro, principalmente, né? O Gabigol hoje em dia não faz a mesma falta que já fez anos atrás,
Mas, assim, ainda é o Flamengo muito forte. Inclusive, eu vejo como favorito contra o Bahia, apesar disso tudo. Porque a pressão é outra, né? Então, qualquer coisinha no Flamengo, a gente fala muito mais pela expectativa, pelo investimento, enfim. E aí, o Bahia passa por momentos não tão bons e não tem a mesma pressão que esse time do Flamengo tem. Então, eu acho que é isso. Tá? As lesões, né, dão um equilibrado, mas mesmo assim ainda vejo o Flamengo como favorito. O próprio Rogério, depois do jogo de domingo contra o Botafogo, na entrevista coletiva, reconheceu que o Flamengo é favorito. E eu vejo nesse time do Flamengo, a temporada tá fazendo com que esse time tenha cada vez mais um elevadíssimo nível de competitividade. É impressionante, impressionante. O Flamengo passou por turbulências dentro da temporada, como, por exemplo, quando veio a Copa América, de todos os times brasileiros, por causa das convocações, o Flamengo foi o mais impactado. Havia, previamente, poxa, essa coisa, o Flamengo saiu-se muito bem. Alguém vai dizer assim, mas perdeu para o Fortaleza, líder do campeonato. Líder do campeonato. Aí perde Pedro, perde Gabriel, continua. O Flamengo tem um nível de competição, a partir do momento que a bola rola, algumas coisas que me chamam a atenção. Você não vê jogador do Flamengo numa dividida caindo no chão e pedindo falta. E o jogo seguindo. Então, você não vê isso. O Gerson faz um campeonato, que é um campeonato para, assim, você olhando as temporadas dele no Flamengo, num histórico, num recorte de 2, 3 temporadas, é a melhor temporada. O que ele compete no jogo e joga. Não adianta também competir, correr para lá e para cá e não jogar. O Flamengo joga. O Flamengo obriga o seu adversário a jogar. Os adversários, por exemplo, Bahia. Não adianta o Bahia ter um excelentíssimo meio de campo. É uma equipe de toque de bola e a base do toque de bola ela vai tentando. Mas se não competir no nível que o Flamengo compete, não adianta ter esse toque de bola, esse meio de campo que sabe jogar futebol, laterais que apoiam, especialmente pelo lado direito, está fazendo uma boa temporada. Não adianta. No Campeonato Brasileiro, quem está ali, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. É bom que Botafogo e Fortaleza entendam que é preciso competir, não é só no jogo contra o Flamengo, em todos os jogos, porque o Flamengo compete. Você se lembra do jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro? Foi na 10ª rodada, Maracanã, foi um belo jogo. O Bahia jogou super bem. O Bahia merecia melhor sorte. Mas resultado. É o que o PC está falando. Quando você cria chance e envolve, não mata contra um time que tem Gerson, Davi Luiz, você é castigado. Gerson abriu o placar, o Everaldo vai empatar 1-1 e no finzinho o Davi Luiz fez o gol da vitória rubro-negra. Uma falta sofrida pelo Gerson, cobrada, e o Davi Luiz, você vai ver o gol do Everaldo. Eu acho que tinha todos os ingredientes ali, a qualidade do meio-campo do Bahia, a qualidade técnica, como o Bahia tem condições de hoje enfrentar qualquer time, mas se você não mata um jogo contra o Flamengo, você é castigado. Porque o Flamengo compete. Exato. Porque o Flamengo vence o Bahia aos 48 do segundo tempo, vai buscar um empate com o Furacão na Arena da Baixada, também aos 45. E isso é uma coisa que você tem que observar os mínimos detalhes. Quando eu falo que jogo do Flamengo é difícil, você vê algum jogador do Flamengo cair, pedir falta e o jogo andar, é porque é difícil mesmo. Volta e meia, o que você assiste em equipes brasileiras, é um jogador que num choque, num encontrão, cai, fica pedindo falta e o lance prossegue. E o time dele fica com -1. No Flamengo você não vê isso. Esse nível de competição faz, para mim, o Flamengo favorito no confronto, um dos favoritos, a conquista de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E a informação do Costa Filho, que está na sua tela, a gente coloca de novo, é de fato uma curiosidade. São 12 jogos com diferentes equipes, Rogério dirigindo o São Paulo, Fortaleza, agora o Bahia, não consegue derrotar o Flamengo. É impressionante. Impressionante. O Cruzeiro também, né? Cruzeiro também. Nem um empate, né? Nada. Não consegue nem um empatezinho. 12 jogos. Verdade, 12 jogos, 12 derrotas. É impressionante, cara. Piscina. E talvez por isso, até na entrevista coletiva de domingo, ele tenha falado também, ressaltar essa questão do favoritismo do Flamengo. Agora, talvez a maior preocupação do Rogério, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, ou seja, tem um título como técnico pelo Flamengo, talvez o mais expressivo da sua carreira de treinador,
Mas é o seguinte, se não competir, meu amigo, mas competir num nível elevadíssimo. Não é só estamos competindo, não. Você vai pegar um adversário do outro lado que vai competir em alto nível, porque o Flamengo compete em alto nível, independentemente da escalação que vai a campo. Amanhã não vai ter Pedro, não vai ter Gabriel. Olha o nível de competição do Luiz Araújo, olha o nível de competição do Gerson. São jogadores que, a partir do instante em que a bola rola, não existe bola perdida, e jogando, não é sendo violento, não é apelando para catimba, não é nada disso, é jogando. Quem quiser encarar o Flamengo, é o Bahia, e no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores, vai ter que, no mínimo, igualar o nível de competição que esses jogadores levam a campo quando a bola rola. É isso aí, galera.